Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Vamos ouvir a história do Elisaf, de seu sofrimento e como Deus operou maravilhas em sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olá, pessoal. Meu nome é Elisaf de Jesus Nascimento. Sou empresário no ramo de sorvetes e açaí. Né? Tenho uma indústria na cidade de Governador Mangabeira, Bahia, onde fica a matriz da nossa empresa. E queria compartilhar um pouquinho a minha história com vocês. Falar um pouquinho sobre família. Falando sobre família, falando sobre família, pai, mãe, eu não tive um pai presente, um pai amigo, um pai protetor. Meu pai, ele era tão ausente, que mesmo presente, ele continuava ausente. E ele saía por muitas vezes, assim eu me lembro, aos 8 anos de idade, que meu pai pegava, ele saía, viajava, deixava uma comprinha para uma semana e ficava 30, 40 dias fora de casa. Minha mãe, uma guerreira, ela pegava aquela comprinha e ela ia regrando. Ela ia deixando aos poucos, regrando, e dava para mais uma semana. Então aquela comprinha, em vez de durar uma semana, durava 14 dias, mais ou menos, 15 no máximo. E minha mãe fazia o quê? Minha mãe pegava e dava o alimento pra gente, pros pequenos, né? Eu tenho mais 4 irmãos, né? Comigo são 5. E aí era aquela escadinha. E minha mãe, ela pegava e tirava o alimento, fazia o alimento e ela dava um pouquinho para cada. O que sobrava, ela comia. Aquele pouquinho. Era uma situação bem difícil. E eu lembro que aos 8 anos de idade, nesse dia, terminou todos os alimentos. Quando a gente acordou pela manhã, todo mundo com fome. Minha irmãzinha Éliga falou assim: Mamãe, eu quero comida. E minha mãe não tinha. Em casa tinha água, mas não tinha farinha para misturar com a água. E era uma tristeza, uma angústia muito grande que você via no semblante da minha mãe. Ela passava muita situação difícil. Nós passávamos. Mas para minha mãe era mais difícil, porque uma mãe, ela vê uns filhos pedindo comida e ela não ter para dar, é uma dor muito forte. E meu pai sumia no mundo. Eu com 8 anos mais ou menos de idade, meu irmão com 11 para 12, que eram os mais velhos, né? Nós íamos pro lixo, para catar lixo. E era uma situação muito difícil, que tinha vezes que a gente chegava em casa 2 horas, 3 horas da tarde e levava o que a gente dava para comprar, né? Era 1 quilo de arroz, que a gente chegava do ferro velho, né? Vendia no ferro velho, que a gente pegava do reciclável no lixo e vendia. E minha mãe trazia o arroz. Nesse dia mesmo a gente conseguiu 1 quilo de arroz. Nesse dia minha mãe fez arroz puro, sem nada. E eu lembro que nesse dia eu saí, os meninos estavam empinando pipa, um cortou a pipa caiu no meio do mato, e eu corri para pegar essa pipa. E quando chegou lá no meio do mato, eu vi um pé de chuchu, que eu não quis mais saber da pipa. Eu fui e peguei enchi minha camisetinha de chuchu e levei para casa. Nesse dia a gente comeu arroz e chuchu. E era uma situação muito difícil. E meu pai pelo mundo. E quando meu pai retornava, meu pai era agressivo. Meu pai, ele batia na gente assim, como se estivesse batendo no adulto. Meu pai, ele batia em minha mãe, ele dava murro na minha mãe que o sangue voava. E minha mãe falava: meu Deus, me acode. E a gente acudia e ele batia na gente, espancava. A vida da gente era muito difícil, muito triste. Aos 9 anos de idade, meu pai colocou eu e meu irmão para fora de casa. A gente tava brincando na porta de casa, ele não queria que a gente brincasse na rua. A gente tava na porta de casa. E quando a gente entrou em casa, ele me deu uma pesada em mim e meu irmão e botou a gente para fora. Eu saí chorando, meu irmão, e meu irmão, e eu ficava questionando assim, falando com Deus, assim: Deus, isso é família? Todas as famílias é desse jeito, todos os pais é desse jeito. E chorava muito. Já estava escurecendo, um frio que Deus mandava. A gente foi andando na rua, achou uma casa que estava em construção. A gente sentou assim, procurou uns papelzinhos, né? Ficou sentadinho um pouquinho chorando. Depois a gente levantou, procurou uns papel de... Achamos uns papel de cimento. E a gente colocou no chão e a gente deitou e chorava muito. Eu falei assim: isso é família, isso é pai, pai é tudo assim. E minha mãe disse que falou assim: eu vou buscar meus filhos. Meu pai falou: se você for, ele mata. E aí minha mãe deixou ele dormir. De noite ela saiu pela rua: Flávio, Duda, Flávio, Duda. Aí quando eu vi a voz da minha mãe, eu saí daquela casa que nem um foguetezinho,
abracei minha mãe, deixa eu ficar aqui. Não, minha mãe, a gente chorando, eu e meu irmão. Ele levou a gente para casa, minha mãe levou a gente para casa escondido, a gente ficou lá. E a vida da gente era dessa forma, meus amigos. Mas no fundo, a gente sempre confiava. Se tem um Deus lá no céu, Ele vai cuidar da nossa vida. Se Ele quiser, Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. O tempo foi passando. Aos 12 anos de idade, meu maior sonho era poder ter uma condição para eu fazer uma compra para minha mãe. E eu vim a realizar isso com 27 anos. Eu entrei no supermercado, peguei um carrinho, dei para minha mãe. Se minha mãe pode pegar, que agora seu filho tem um dinheirinho. Ela foi lá, pegou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacotinho de macarrão, um pacotinho de corante, tudo bem baratinho. E eu lembro que eu chorava muito e eu falava assim, Deus, se tu me levar hoje eu vou feliz, porque eu estou realizando um sonho. Minha mãe também chorava muito. Eu lembro que quando a gente entrou dentro do carro, eu falei assim, minha mãe, por que a senhora está chorando? Ela falou assim, meu filho, tu lembra quando teu pai batia, espancava, sumia do mundo, deixava a gente à toa? Que ela que pedia comida não tinha para dar, e eu ia pro canto chorar? Quando eu estava chorando, eu conversava com Deus. E eu falava assim, Deus, antes de tu me levar, tu vai me dar condição de um dia eu poder entrar no supermercado e fazer uma compra. Eu achei, meus amigos, que eu estava realizando o meu sonho, mas na realidade eu estava realizando o sonho da minha mãe. E eu quero dizer nessa hora para você que está me escutando, eu não sei qual é o seu sonho, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. E Ele quer que você confie nele, que você obedeça a Ele, e Ele vai realizar os teus sonhos. Basta você crer e confiar no Todo-Poderoso. E amigos, o tempo passou, eu entrei no ramo dos sorvetes, né? Na época, depois de... eu já estava com 27 anos, mais ou menos 26 para 27, foi quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, que aí eu fiz essa compra para minha mãe. E hoje não deixo faltar nada para minha mãe, cuido da minha família, né? Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa, Deus me deu uma filhinha de 9 anos, um filhinho de 3 anos. A gente não podia ter filho, mas confiamos em Deus e Deus realizou o nosso sonho, deu um casal de filhos para nós. Nós temos pedido a Deus todos os dias sabedoria para poder criar nossos filhos, né? Eu lembro que passado um tempo que comecei com um sorvete, Deus foi abençoando. Aí meu pai retornou. Teve uma época da nossa vida que meu pai sumiu de vez, abandonou a gente. E meu pai retornou. Quando meu pai retornou, ele veio faminto e fedido. E passou um filme na minha mente, todo o mal que meu pai tinha feito com a gente, batido na minha mãe, espancava, ele dava murro na minha mãe que o sangue voava. Ele batia na gente como se estivesse batendo no adulto. E eu lembro que passou um filme na minha mente. Mas eu lembrei de um versículo na palavra de Deus que ele diz assim, honra pai e mãe, obedeça pai e mãe, para que prolongue os dias de vida na terra, feliz será e te irá bem. Eu lembrei desse versículo e eu honrei meu pai. Falei, o senhor já comeu? Meu pai? Ele não, estava com fome. Eu coloquei comida para ele. E amigos, eu quero dizer para vocês, meu pai retornou e eu perdoei meu pai. Por um tempo eu nutri ódio, raiva, mágoa, rancor do meu pai. Mas eu perdoei meu pai. E se eu não tivesse perdoado meu pai, eu não estaria aqui falando para vocês, contando a minha história, que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque quando a gente não perdoa, no mundo espiritual, trava tudo. A família não vai bem, as finanças não vai bem, a vida não vai bem, a saúde não vai bem, nada vai bem. Não tem paz, não tem alegria, não tem vida, só angústia, tristeza consumindo a nossa alma. Muitas das vezes a gente até aparenta para as pessoas que a gente está bem, alegres, felizes, brincalhão, mas no fundo, a tristeza, a angústia corrói a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida. E então eu perdoei meu pai. E as pessoas falam assim, Duda, né? Meu apelido é Duda, o nome é Elisaf, mas o apelido é Duda. Duda, você perdoou seu pai, você esqueceu? Eu falei, não, o que esquece é uma doença chamada amnésia. Perdoar é você falar da situação e não te causar mais dor. Mas quando você fala assim, eu perdoei, mas deixa lá porque o que ele fez, o que ela fez, e aí começa a ficar ofegante, você não perdoa ainda. Se você quiser perdoar, se você não perdoar, você não vai ter vida, você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Mas se você perdoar, as bênçãos de Deus vão cair na sua vida. Coisas que estavam travadas na sua vida, que você não consegue até hoje entender. E tem uma interrogação tão grande assim na sua mente. Por quê? Por quê? Por quê? Perdoa. Se você perdoar, você vai ter vida.
e as bênçãos de Deus vai cair na sua vida. Então eu quero dizer para vocês que no momento que eu liberei o perdão para o meu pai, eu perdoei meu pai, eu tive vida. E Jesus, ele desceu para esse mundo, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. E nós precisamos viver essa vida em abundância. Quero agradecer a cada um de vocês que está me escutando, né? Que Deus abençoe a cada dia as suas vidas. Fiquem com Deus.